Meus irmãos, a graça e a paz de Cristo esteja com todos nós. Amém. Estejamos de pé para darmos início a esse momento de culto e adoração ao Senhor. Louvando e agradecendo o seu nome. E de início vamos louvar o número 2, reverência. Nesse momento, nós apresentamos cada momento desse culto que estaremos prestando a Ti, Senhor, para que tudo seja de acordo com a Tua vontade, que estejamos, Senhor, com o nosso coração contrito diante de Ti, que estejamos com o coração sincero, confiando no Senhor, confiando na Tua graça e sempre agradecidos, Senhor, por Tua grande salvação. Que agradecemos pela obra do Teu Espírito em nós, que nos conserva e nos sela para estarmos caminhando, Senhor, até o dia de Cristo Jesus. Dessa forma nós te louvamos e nós te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém. Ainda de pé, vamos fazer a leitura da carta aos Gálatas, carta do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 3, versículo de 1 a 14. Vamos fazer uma leitura ao irmão. Gálatas 3, de 1 a 14. Diz assim: Ó Gálatas sensatos, quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Sois assim sensatos, tendo começado no Espírito, estáis agora vos aperfeiçoando na carne? Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. De modo que os da fé são abençoados como o crente Abraão. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito
para poder sentar. Estamos agora, passamos agora para um momento de confissão e contrição, em que apresentaremos diante de Deus nossos corações e apresentamos, Senhor, ao Senhor a nossa vida, para que o Senhor, quebrante nosso coração, confessemos a Deus tudo aquilo que nos afasta dele e nos impede de adorar. Estaremos lendo a leitura aqui no livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 3 ao versículo 7, como está também no produto. Daniel 9, do 3 ao 7. Voltei o rosto ao Senhor Deus para buscar com oração e súplica, com jejum, pano de saco e cinza. Orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: Ah, Senhor, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Temos pecado e cometido iniquidades, procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. E não temos ouvidos aos teus servos e profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha, como hoje se vê, aos homens de Judá, os moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Estejamos em oração silenciosas, apresentando nossas vidas ao Senhor, e em seguida o nosso pastor, o reverendo Valdo Freitas, vai fazer essa oração que vamos seguir. Gracioso e eterno, o Deus que é o princípio e o fim de todas as coisas, Criador dos céus e da terra. Pai querido, eis aqui a tua igreja, a começar em mim, a começar em nós. Estamos diante da tua presença mais uma vez, sabendo que é pela graça de Jesus Cristo, no qual nos concedeu para estarmos diante da tua presença e podemos falar contigo. Queremos essa noite, por mais esse momento, confessar ao Senhor os nossos pecados. Reconhecemos, assim como diz a tua palavra no livro de Daniel, reconhecemos que o corar de vergonha convém a nós e a justiça a ti, Senhor. Pois sabemos que quebramos os teus mandamentos e não obedecemos às tuas leis e à tua vontade. Seja propício a nós, ó Deus. Nós te pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós essa noite. Que o Senhor que sonda os nossos corações e conhece os nossos pensamentos e sabe das nossas palavras antes mesmo que elas se formem. É a ti, Senhor, que confessamos. Nada podemos esconder do Senhor. Convém que a tua igreja, Senhor, fale todas as coisas que contém em seu coração, pois tu sabes bem e conheces-nos a cada um individualmente. Por isso, Pai, nós te pedimos. O Senhor conhece as nossas limitações e fraquezas, sabe da nossa fragilidade. Nós te pedimos que o Senhor perdoe os nossos maus pensamentos, as nossas palavras que não foram abençoadoras, os nossos maus julgamentos, perdoe as nossas ausências e nos perdoe, ó Deus, quando deixamos de fazer o bem. Se propício ao teu povo, ó Pai, nessa noite. Perdoa-nos. Derrama da paz do teu perdão sobre o nosso coração. Ajuda-nos a ficar em pé, a estarmos firmes na rocha que é Cristo Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te oramos e rogamos essas ricas bênçãos de misericórdia do teu perdão sobre nós,
Em nome de Jesus. Amém. Certo do perdão do nosso Deus, da sua misericórdia, passaremos agora para um momento de louvor, gratidão ao Senhor, pela sua graça infinita, e veremos juntos o Salmo 149, vamos acompanhar aí no projetor. Salmo 149, diz o seguinte: Aleluia, cantai ao Senhor canto novo, e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu reino os filhos de Sião. Louvem-lhe o nome com flauta, cantem salmos com adulto e harpa. Porque o Senhor se agrada do seu povo, e de salvação adorna os humildes. Exultem de alegria os santos, no seu leito cantem de júbilo. Nos seus lábios estejam os altos louvores de Deus. Nas suas mãos, espada de dois gumes, para exercer vingança entre as nações e castigo sobre os povos, para meter os seus reis em cadeias e os seus nobres em grilhões de ferro, para executar contra eles a sentença escrita, o que será honra para todos os seus santos. Aleluia. Amém. Convidamos o Pedro Neto para nos louvar a Deus nesse momento.
abençoa o nosso Noé, para fazer uma oração de louvor, para que estejamos prosseguindo nos momentos de cânticos espirituais. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque estamos aqui esta noite para louvar e agradecer o santo nome, Pai, porque tu és digno de toda a adoração, de todo o louvor, de toda a honra, Pai. Que nós possamos, Senhor Deus, ao abrir nossas bocas para te louvar, para te agradecer, que possamos fazer de coração sincero, Senhor Deus, para que chegue como cheiro suave para as narinas, Pai. Fica conosco, em cada ato de culto, Senhor Deus, que possamos prestar a ti. O Senhor receba como cheiro suave, Pai. Assim nós oramos, já te agradecemos por tudo, desde já também, pelo perdão dos nossos pecados, Pai. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Tá, meus amigos, beleza antiga e nova, habitavas dentro de mim e eu lá fora a procurar. Uma confissão de Santo Agostinho acerca da graça de Deus em sua vida, da sua conversão, do amor de Deus sobre aquele que nos chamou da morte para a vida. Dai-vos amém, ó beleza antiga e tão nova, habitada dentro de mim, e lá fora a procurar. Não existiria
Esse cântico, vamos louvá-lo em forma de oração. Tendo de falar essas palavras como uma oração ao Senhor essa noite. Convido as crianças para estarem aqui à frente. Os irmãos, mesmo assentados, abra a palavra de Deus na carta de Paulo aos Romanos. Vamos orar ao Senhor, vamos nos colocar em pé para orarmos. E assim, logo depois da oração, estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus, no texto dessa noite. E assim também orando ao Senhor, agradecendo todo momento da sua palavra. Bendito Deus, o Pai Todo-Poderoso, Pai nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós rogamos a tua sabedoria, porque assim diz a palavra, que a sabedoria peça a Deus. Que o Senhor assim nos conceda, pela sua graça e misericórdia, o conhecimento e o discernimento da tua palavra, na qual nós te pedimos
Que as crianças essa noite, a partir delas, conheçam cada vez mais a Ti, se aprofundam na Tua palavra e assim cresçam no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Seja bispo, professoras, ó Deus, que trarão essa mensagem para elas essa noite. Assim como nós pedimos também que o Senhor nos abençoe na palavra que será lida daqui a alguns instantes. E que o Senhor nos ensine que não haja no nosso coração emocionalismo, sentimentos que são contrários à palavra de Deus, mas sim que aprendamos com razão, com eficiência e com profundidade as Escrituras Sagradas, para que tenhamos uma vida de simplicidade, mas também de profundidade na caminhada cristã. Seja propício a nós, ó Deus, para a glória de Cristo. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, vamos ouvir a palavra de Deus, na qual está escrita na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 7. Esperamos esse ano, se Deus assim permitir, assim como já fizemos uma exposição de toda a carta aos Efésios, fazer agora a carta aos Romanos. Depois, a intenção do nosso coração é trazer uma exposição também da carta aos Gálatas, que tem muita conexão com a carta de Paulo aos Romanos. E que Deus nos ajude a estarmos aprendendo da palavra de Deus, livro após livro, carta após carta. Romanos capítulo 1, versículos 1 ao 7, diz assim, essa introdução da palavra de Deus. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio de seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu Filho, o qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi, e foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor, por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios, de cujo número sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para seres santos, graça a vós, outros, e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Podeis assentar, queridos irmãos. Nós teremos, se Deus assim permitir, a ajuda de Deus para que possamos estar assim, lendo, estudando e expondo essa carta de Paulo aos Romanos. Uma carta que não é fácil, uma carta bem complexa, mas que não deixa de ser inteligível. Deus nos dá a graça de podermos compreender as suas palavras e entender a sua mensagem escrita nessa carta tão importante, tão significativa para a fé cristã, assim como é toda a escritura da palavra de Deus de Gênesis a Apocalipse. Mas essa carta ela tem alguns referenciais importantes para a nossa vida. É uma carta extremamente doutrinária, mas que traz com grande relevância pontos que foram tratados pelo apóstolo Paulo aos irmãos que estavam em Roma, aqueles que foram regenerados por Deus, convertidos ao cristianismo e que viviam numa sociedade tão difícil, ainda também com algumas dificuldades acerca dos judeus que traziam sobre si a lei e julgavam esses gentios acerca da lei, para que se eles não cumprissem a lei, de fato eles não seriam crentes em Cristo Jesus e certamente assim também não seriam salvos. Um dos problemas que vai nos conectar à carta aos Gálatas também. Paulo cita em alguns textos aqui da carta aos Romanos algo com muita ligação à carta aos Gálatas, na qual fizemos também uma leitura no início do nosso culto ao Senhor, no início da liturgia. Naquele texto, Paulo vai trazer uma relação muito próxima. Aquilo que ele tratou com os romanos, ele também vai tratar com os Gálatas. Então, nós
Pedimos que os irmãos estejam sempre estudando a palavra de Deus, estejam sempre se dedicando a ler em casa aquilo que expomos aqui, que falamos aqui. Sejamos assim crentes de Bereia, a ponto de ouvir tudo aquilo que é falado, tudo aquilo que é dito, tudo aquilo que é entendido. Então você estuda a palavra de Deus, você lê para ver se está tudo de acordo com aquilo que o Senhor trouxe para nós. Pois bem, meus irmãos, essa carta do apóstolo Paulo aqui aos Romanos, nós a consideramos como a maior declaração de Paulo sobre o Evangelho de Cristo. Por isso nós temos aqui um tema que poderemos tratar, aonde Paulo, no primeiro capítulo dessa carta, já nos versículos 16 e 17, ele vai trazer um tema central sobre a justiça de Deus revelada. Por enquanto, nós estaremos aqui apenas na introdução dessa carta, para entendermos o contexto e sabermos assim o que Paulo inicia falando nesse início da introdução aos Romanos. Nós compreendemos e sabemos que essa carta é a chave para a compreensão da Bíblia, assim como tem outras chaves também, como a carta aos Hebreus, para que você entenda o Antigo Testamento, a carta aos Gálatas, na qual citamos agora, onde Paulo vai tratar ainda de algumas coisas com relação a crentes e irmãos que estavam se desviando da fé e a outros que precisavam ouvir sobre a fé em Jesus Cristo. É nessa carta aqui aos Romanos que Paulo concentra todos os grandes temas da Bíblia. É muito interessante, porque se você pudesse, depois você pode até anotar, eu posso mandar para você, temas importantes que são as colunas do cristianismo. São as colunas para a base da nossa vida cristã, a nossa caminhada aqui até o dia de Cristo Jesus. Paulo vai trazer temas extremamente e profundamente importantes para a vida da igreja na carta aos Romanos. Temas esse, como por exemplo, ele vai falar sobre o pecado aí nessa carta. Ele vai falar sobre a lei na carta aos Romanos. Ele vai falar sobre julgamento, destino da vida humana. Ele vai falar sobre fé, sobre obras, sobre graça, sobre justificação, sobre santificação. Ele fala nessa carta sobre a eleição. Ele fala sobre a obra de Cristo e a obra do Espírito Santo. Ele fala sobre a esperança cristã. Ele traz temas nessa carta como a natureza da igreja, o lugar do judeu e do gentio nos propósitos de Deus. É aqui que Paulo vai tratar do significado da mensagem lá do Antigo Testamento e os deveres do cristão com o Estado e os seus princípios de retidão moral. Então veja que são temas extremamente sérios e importantes para a nossa vida, para que venhamos a aprender e guardar esses mandamentos, a fim de colocarmos em prática na nossa vida enquanto estamos aqui. A carta aos Romanos nos dá um entendimento de como todas as partes da Bíblia elas se encaixam de um modo muito claro. E Paulo vai trabalhar isso à medida que nós vamos expor aqui capítulo por capítulo, e pedimos a Deus que nos ajude a compreender a palavra de Deus com profundidade. Paulo aqui está em Éfeso, quando ele escreve essa carta aos Romanos. Ele está na sua terceira viagem missionária, quando ele decide, por vontade de Deus, escrever essa carta a esses irmãos que estão em Roma. Na primeira parte da exposição desse texto, nós temos aí o que chamamos da perícope, do texto propriamente dito, de introdução da carta de Paulo aos Romanos, que lemos aí no capítulo 1, versículo de 1 ao versículo 7. Então, vamos trazer isso não tão detalhadamente, porque não teríamos tempo assim para tratar disso em cada sermão, mas pelo menos trazer os pontos centrais, trazer o significado de algumas colocações do apóstolo em cada versículo, e que tenhamos a compreensão em poucas palavras daquilo que de fato ele está escrevendo como algo importante para a nossa vida e para a vida da igreja. Versículos de 1 a 7, no qual fizemos a leitura,
nós podemos ver aí no versículo 1, capítulo 1, versículo 1, acompanhe na sua Bíblia. A expressão que Paulo usa de início, quando ele se apresenta na introdução da carta, dizendo assim: Paulo, servo de Jesus Cristo. Essa é a introdução, é a abertura da carta que ele escreve aos Romanos. Ele vai comunicar, em primeiro lugar, o que é que ele é de Cristo. Ele escreve e diz: Paulo, servo de Jesus Cristo. Servo, escravo, o termo aqui, ela tem forte expressão para a cultura da época. Quando Paulo escreve aos romanos, para aquela cultura, naquele momento ali em Roma, dizendo que ele é escravo, dizendo que ele é um servo, isso traz impacto àquela sociedade. Dizer que é servo num contexto ali escravocrata, em que viviam aquelas pessoas, contrariava principalmente os gregos, ao trazer a palavra doulos, que é justamente servo, escravo. Era para aqueles gregos ou para aqueles romanos uma vergonha. Até os próprios, certamente cristãos recém-convertidos, devem ter tido alguma dificuldade no entendimento do que Paulo começou a escrever. Olha, o apóstolo escreveu para nós, e a carta, quando chega aqui, começamos a ler, ele se apresenta como escravo. Mas escravo, no nosso contexto, no contexto daquela sociedade, não é algo bom. E Paulo já inicia assim, dizendo: Paulo, servo de Jesus Cristo. E a palavra lá, o original, o significado dela de servo é escravo. Paulo, escravo de Cristo, está escrevendo a vocês. Isso, para a cabeça dos gregos, era um tipo de rebaixamento. Isso, para a cabeça dos romanos e para aqueles primeiros cristãos, era um tipo também de rebaixamento. Mas Paulo se mostra aqui com essa introdução alguém sujeito a Cristo, alguém que se mostra disposto a estar servindo ao seu Senhor e de atendê-lo a todo e qualquer momento da sua vida. Essa é a primeira expressão que ele dá aqui nessa carta, é se apresentar desse jeito. E aí o aprendizado para nós, em primeiro lugar aqui nesse primeiro versículo, é entendermos que Paulo poderia até se apresentar: Paulo, estávamos escrevendo, apóstolo do Senhor, com doutorado na Grécia, formado pela academia ou pela biblioteca de Alexandria. Eu que sou poliglota, fui criado aos pés de Gamaliel, tenho pleno conhecimento das filosofias, mas ele não se apresenta assim. O que Paulo nos ensina aqui no capítulo 1, versículo 1, é que ele é servo. A humildade com a qual ele se apresenta nos ensina que nós devemos nos apresentar diante de Deus, diante da sociedade, diante dos homens, como servos, escravos de Cristo. Aquele que serve, aquele que se coloca em momento de disposição, estarmos sujeitos. Paulo traz já essa lição aos crentes em Roma e nos deixa essa lição essa noite. Nunca se apresentem com seus doutorados, nunca se apresentem com seus mestrados. Não que isso seja errado, não que você não deva estudar, que você não deva se formar, que você não deva ter títulos. É importante o estudo da palavra de Deus, ou o estudo secular, ele é importante para a formação do cidadão e para a formação do crente. Adquirir conhecimento é algo bom e importante quando você sabe usar esse conhecimento com humildade, com discernimento, com sabedoria e para edificação do seu próximo. Então Paulo faz isso, traz esse ensinamento: eu sou escravo de Cristo. Eu não me apresento como apóstolo dos apóstolos, eu não me apresento como um grande cidadão entre os cristãos, mas eu digo logo a princípio: sou eu, Paulo, servo de Jesus Cristo. Depois sim é que ele vai se apresentar com o título do qual o Senhor o chamou para ser apóstolo. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. E apostolado é aquele que é enviado. Paulo, sou servo, escravo de Cristo, que fui chamado para ser enviado a pregar o Evangelho do Senhor Jesus. Eu fui separado, como ele diz aqui, para o Evangelho de Deus. O Senhor me chamou, ficou diante de mim
e chama-me para pregar o Evangelho, para sofrer por amor do seu nome. Texto de Atos, Lucas vai revelar ali o chamado de Paulo, quando era Saulo, que passa a ser Paulo. Então Jesus deixa claro ali que importa para Paulo saber o quanto ele sofreria pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Então a primeira lição nesse primeiro verso é que somos servos do Senhor. Não somos maiores ou melhores do que ninguém, mas sim escravos de Jesus Cristo. No versículo 2, você vai ver aí na sua Bíblia, Paulo vai trazer um outro ensinamento aqui. Aqui no versículo 2, onde ele começa dizendo assim: o qual foi por Deus outrora prometido. O que foi que antes foi prometido? Que ele diz: o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras. Aqui nós vemos no versículo 2 um prenúncio do Evangelho. Já vemos aqui que para Paulo o Evangelho que ele prega não é novo. Ele não está trazendo uma novidade, uma notícia nova, apesar de nós chamarmos o Evangelho de boas novas. São as boas novas, mas não um novo Evangelho. Porque ele destaca aqui para mim e para você no verso 2, que Deus já anunciou, já havia prometido antes esse Evangelho. E ele fez isso anunciando por meio dos profetas nas Sagradas Escrituras. Desde o princípio, Cristo já estava anunciando o Evangelho de Deus. Na promessa de Gênesis 3,15, o Evangelho é anunciado ali. Então, Paulo está nos explicando aqui que esse Evangelho não é novo, mas é um Evangelho já pré-anunciado há muito tempo. Ele disse que Cristo fora prometido pelos profetas. Nós vemos aí os versículos, no versículo 3 e versículo 4. Ele diz que Ele, Jesus, é o coração do Evangelho. Jesus é o centro do Evangelho. O Evangelho inteiro está contido em Cristo. Apartar-se de Cristo, um passo que seja, significa se afastar do Evangelho. Ficar distante do Senhor é ficar distante do Evangelho. A cada distância que você tem de Cristo, você está distante do Evangelho. Ele centraliza aqui de que Cristo é o Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Então, ele se anuncia como servo e anuncia àqueles irmãos que o Evangelho que ele traz não é novo. Aquilo que ele anuncia já antes fora falado pelos profetas. Veja, a preocupação de Paulo em dizer àqueles irmãos que não está trazendo novidade, ou algo do seu entendimento, algo do seu conhecimento, mas ele diz: está escrito lá, há o Antigo Testamento para provar todo o anúncio de Deus sobre a vinda do Messias, sobre o Evangelho da salvação. De fato, agora sim, as boas novas. O versículo 4, nós vamos lá para o apóstolo Paulo também nos ensinar um outro ponto importante no início da sua introdução, da abertura dessa carta aos Romanos, onde ele diz que foi designado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele traz uma informação agora que não é dele, sobre ele, mas ele usa a palavra aí, aquele que foi designado. Aquele que é designado, aqui no original, é aquele que foi determinado, aquele que foi estabelecido na eternidade. Eu gosto muito de trazer essa expressão, lembrando quando Deus criou todas as coisas e no princípio Ele cria a luz, quando Ele disse haja luz e houve luz. Eu gosto de fazer essa relação com a cruz de Cristo. Quando Deus determinou que na eternidade houvesse cruz, e houve cruz. Houve cruz. Já estava estabelecido. Então Paulo traz essa designação, essa determinação. Paulo aqui não quer dizer que Jesus se tornou Filho de Deus pela ressurreição. Só depois que ele ressuscitou foi que ele se tornou Filho de Deus. Não é isso. Mas que durante sua vida terrena ele é o Filho de Deus. O Espírito de Santidade é trazido pelo Espírito Santo. Paulo deixa claro daquele que foi enviado, Jesus, o Filho de Deus. Pois bem, meus irmãos,
Paulo se apresenta como servo. Paulo diz que esse evangelho não é novo, que esse evangelho já foi apontado, já foi direcionado, escrito e revelado pelos profetas, já existe, ele não está trazendo novidade. E aí ele vai e apresenta a Cristo, aquele que é o centro do evangelho, aquele que é a peça principal do evangelho, a coluna, a pedra angular, a rocha do evangelho. E em seguida, aí no versículo 4, quando ele fala da designação do Deus que se fez carne, ele vai para o versículo 5, falando agora um pouco mais sobre ele. Ele volta a expressar esse Cristo que foi anunciado no evangelho, é o mesmo Cristo que o chamou para o apostolado no evangelho. Versículo 5, ele vai dizer assim, que por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado por amor do seu nome, para a obediência por fé entre todos os gentios. Veja a conexão e a sequência do raciocínio de Paulo, quando ele sai do versículo 4, anunciando a Cristo, dizendo que ele foi determinado, designado, Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição. Não que ele tenha, depois da sua ressurreição, se tornado Filho de Deus. Ele sempre foi, ele sempre é o Filho de Deus e Deus. E aí, pela ressurreição dos mortos, também Jesus Cristo. Quando ele anuncia na última frase do versículo 4, dizendo que Jesus Cristo é o Senhor, aí ele inicia o versículo seguinte dizendo que por ele, por esse que eu citei agora há pouco, anteriormente, nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem viemos, ou seja, viemos dele, eu vim dele, a receber graça, não só eu, como a igreja, diz Paulo, viemos a receber graça, mas ele me chamou para o apostolado, ele me chamou para ser enviado para a pregação do Evangelho, por amor do seu nome e para a obediência por fé entre todos os gentios. Graça e apostolado é a expressão do apóstolo. Mais uma vez, ele não troca as palavras, ele não coloca os títulos na frente daquilo que é misericórdia, benevolência, bondade da parte de Deus. Mais uma vez ele não diz: eu recebi apostolado e aí continuo na graça, eu recebi o título de apóstolo e continuo graciosamente diante de Deus. Ele diz: por graça eu recebi o apostolado, apenas pela vontade livre e soberana do Senhor, pela sua bondade, da qual eu não merecia. Lembram-se do favor imerecido hoje de manhã sobre a graça de Deus? É isso que Paulo está dizendo aqui: recebi graça primeiro, por meio da graça foi que ele me deu o apostolado para pregar a palavra do Senhor. Ou seja, essa graça aqui que o apóstolo Paulo nos diz no versículo 5, ela está traduzindo um apostolado graciosamente dado. Deus concedeu a Paulo graciosamente, por benevolência, por bondade, o apostolado. Mas esse apostolado, ele não vem à toa, ele não vem descarregado de compromissos, ele não vem vazio, ele não é apenas um título para impulsionar um homem que já era sábio a ser mais sábio ou admirado, mas ele vem para a obediência por fé. É o que o apóstolo Paulo diz aqui nesse texto: eu recebi graça, e pela graça eu fui chamado para ser apóstolo, para ser enviado, mas para ser enviado para obedecer e ter fé em Jesus Cristo. Ter fé em Jesus Cristo. E essa obediência, claro, ela vem por meio da fé. A gente tem fé e obedece. A gente não obedece e tem fé. Temos fé, o Senhor nos concede fé, e aí obedecemos. E assim o que vem acontecendo aqui com o apóstolo Paulo. Então, o apóstolo é chamado para ser servo, é assim que ele se apresenta. E aí ele pré-anuncia o Evangelho. Não estou trazendo nada novo, é algo que já está pré-anunciado desde os antigos, desde o Antigo Testamento, que Deus anuncia o Messias, as boas novas, o Evangelho de Cristo, onde ele é o centro, no qual no versículo 4 ele vai tratar Cristo como o designado, aquele que foi determinado na eternidade
a ser centro do Evangelho. E no versículo 5 ele vai voltar a dizer: irmãos, recebi graça. Quem vos escreve não é alguém tão importante, maior do que vocês, mas é um servo igual a vocês. É um escravo de Cristo, no qual eu divido essa importância de ser servo de Cristo com vocês. Ele se media junto a ele, ele só tem equilíbrio, ele não se mostra maior, como muitas vezes líderes do nosso tempo são mais santos do que a igreja, são mais santos do que os outros, são melhores, têm mais conhecimento, se mostram soberanamente como tendo a proeminência de todas as coisas. Ah, ninguém me toca porque eu sou santo. Ah, ninguém fala comigo porque eu tenho tempo para poder ali falar com as pessoas. Eu sou o mais importante, eu sou inacessível. Há uma dificuldade da igreja chegar a um líder porque ele é incomunicável, porque ele tem uma importância tão grande na igreja que não é todo mundo que fala com ele. Parece até que é preciso alguém jejuar para poder falar com esse líder, fazer diversas orações, se separar, se santificar durante um grande tempo para poder falar com ele, porque ele é intocável. Não é assim que Paulo se apresenta. Eis um homem cheio da graça e do Espírito Santo, mas que se apresenta com toda a humildade, com toda a santidade na qual o Senhor lhe deu para ele ser servo e escravo do Senhor. E ele faz isso, dizendo que, irmãos, recebi graça. Assim, depois que o Senhor me deu graça, Ele me chamou para ser enviado ou para o apostolado, aonde eu devo, pelo apostolado, obedecer e ter fé em Cristo Jesus. Então nós fomos chamados para as nossas funções, primeiro pela graça. Nós estamos aqui pela graça, eu estou aqui em cima pela graça de Deus. Se não for a graça, eu estou perdido. Você está aí sentado ouvindo a palavra de Deus e tem os seus compromissos, os seus atributos, os seus talentos, os seus dons, seus trabalhos na igreja e para o reino de Deus, porque Deus primeiro concedeu graça. Você louva porque Deus concedeu graça. Você entende a importância da comunicação com o Senhor por meio da oração, porque Deus concedeu graça. Você consegue, pela iluminação do Espírito Santo, entender a palavra de Deus e Ele falar ao seu coração, porque Ele concedeu graça. Depois que Ele concedeu graça, aí toda a consequência de tudo aquilo que vem pela graça acontece. Aí agora você entende, você ouve, você se preocupa com as coisas de Deus, você se esforça, você trabalha, você caminha corretamente, você anda de maneira digna, você se mostra irrepreensível em meio a uma sociedade corrupta. Você procura de fato ser não o maior, mas o menor, não ser o primeiro, mas o último, não buscar os primeiros lugares, mas os últimos lugares. A posição é de servo, a posição é a mesma da qual Cristo deu testemunho, lavando os pés dos discípulos e mostrando ali a humildade daquele que é Deus e se tornou carne, homem entre nós. Por isso ele se apresenta aqui no versículo 5 como recebido graça para o apostolado. É assim que nós devemos entender. E essa função nossa, ela tem que ter obediência. Temos que ser obedientes a Deus. Precisamos ouvir a sua voz por meio das Escrituras Sagradas e obedecer e fazer a sua vontade e fazer isso com fé em Cristo Jesus. Fé é essa que não é nossa, não brotou do nosso coração, mas como a própria Escritura diz, ela é uma fé dada por Deus para que não venhamos a nos gloriar. É graça de Deus que nos é dada para que não sejamos melhores que os outros. No versículo 6, Paulo agora saindo do anúncio da graça e do apostolado no qual ele foi chamado, e para ser obediente por meio da fé, ele fala do propósito aí no versículo 6. Veja a leitura, onde ele diz: de cujo número sois vós também chamados para seres de Jesus Cristo. Mais um texto ligado ao anterior, leia na sequência. Nós temos versículos na Bíblia moderna, para facilitar a nossa leitura, a nossa memorização das Escrituras. Mas no texto original, o grego, não há esses capítulos nem esses versículos. O texto é inteiro, ele é contínuo,
como alguém que escreve uma carta. Você não escreve uma carta para alguém, ou escrevia, né, que hoje não escrevemos mais cartas, mas você não escrevia colocando versículos, né, números, aí falei isso aqui, você não escrevia assim. Você, a minha amada tia fulana de tal, que está em São Paulo, né, a minha consideração, né, como vocês estão, e você saía ali redigindo aquela carta de uma maneira única. Aqui Paulo está fazendo o mesmo processo. No versículo 5 para o versículo 6 é direto. Ele falou de Cristo no versículo 4, que por intermédio dele, ele diz, de quem viemos a receber graça e apostolado, por causa dele, por amor do seu nome, por causa de Cristo, para obediência por fé em Cristo Jesus, entre todos os gentios. Quando ele termina essa frase dizendo, entre todos os gentios a quem ele foi pregar a palavra de Deus, que era conhecido como o apóstolo dos gentios, ele em seguida está dizendo que desses gentios, de todos os gentios, de cujo número, ele já entra aí, dentre todos os gentios, de cujo número sois também vós, vocês que estão aí, dentre todos que foram chamados, a quem eu estou escrevendo, a vocês são do grupo dentre aqueles que Deus chamou na eternidade, elegeu e trouxe para a maravilhosa luz. Eu estou escrevendo a vocês, de cujo esse número, dentre esse grupo, sois também vós, chamados para seres de Jesus Cristo. Paulo está mostrando aqui um detalhe importante da carta que ele escreve aos Romanos. Ele está mostrando o propósito imediato por que ele está escrevendo. Qual é o objetivo? Qual é o resultado final pelo qual Paulo está escrevendo essa carta aos Romanos? Esse é o propósito imediato: proclamar o Evangelho, levando essas pessoas que foram convertidas em Cristo Jesus à obediência pela fé. Presta atenção, esse é o propósito imediato. Logo de cara, quando a gente lê a carta e a gente vai entendendo a redação do apóstolo, os seus escritos, as suas intenções, o propósito primário é proclamar esse Evangelho de Jesus Cristo, levando esses irmãos à obediência pela fé. Mas em seguida, logo depois que ele está trazendo esse propósito imediato, esse primeiro propósito, ele mostra também o propósito final. Qual é o propósito final? O primeiro propósito, proclamar a esses irmãos Jesus Cristo, e aí sabendo que eles foram chamados, como ele diz aqui, dentre cujo número sois também vós chamados para seres dele. Propósito imediato, proclamar a esses irmãos a obediência pela fé. Mas o propósito final de tudo isso, que nós aprendemos como primeira pergunta do catecismo, né? Qual é a nossa função principal? Para que Deus nos criou? Para que Ele formou o homem? Para a sua glória, para adorá-lo e gozá-lo para todo sempre. Então Paulo nos mostra, sem dúvida, ele não deixaria de mostrar isso na carta aos Romanos, como ele mostra em todas as suas outras cartas, como a Escritura, ela de Gênesis e Apocalipse, vai deixar claro isso para a igreja, de que tudo é para a glória de Deus. Então ele nos mostra aqui no versículo 6 que o propósito imediato, a proclamação do Evangelho para aqueles que creram, para que eles obedeçam e tenham fé em Cristo Jesus. Primeiro propósito. O final agora, para encerrar, ele diz: onde tudo é para a glória de Cristo. Tudo é para a glória de Cristo. Não há uma outra função a não ser a glória de Cristo. Versículo 7 é um fechamento da carta, onde nós começamos a ver Paulo se apresentando, dizendo sobre o Evangelho, falando a respeito de Cristo, que é o centro do Evangelho pelo qual ele está pregando, o Filho de Deus, no qual ele diz que esse foi designado, estabelecido na eternidade, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, aí versículo 4, e ele diz quem é esse, a saber, Jesus Cristo nosso Senhor, aonde ele disse que foi por ele, por Jesus Cristo, que ele e todos aqueles que o
receberam graça, mas em especial Paulo, aqui à parte, recebe o apostolado, aquele que é enviado por amor do seu nome, para que tenha como consequência da sua função obedecer e ter fé entre todos os gentios, ou entre todos aqueles para quem ele pregou nas 3 viagens missionárias que ele fez ali na região da África. E aí, dentre esses, ele vai fechando o versículo 6 dizendo: de cujo número de todos esses gentios vós sois também chamados para ser de Cristo. E aí ele encerra no versículo 7 dizendo para quem ele escreveu, a quem foram os destinatários da carta de Paulo, para quem ele sentou e usou a pena para escrever essas palavras e essas verdades da palavra de Deus. Os destinatários são todos aqueles que estão em Roma, e ele fala isso no versículo 7: a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser santos. Vocês foram chamados para ser santos. Graça a vós outros e paz. A parte aí agora de Deus, nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. O seu fechamento do texto: os destinatários estão em Roma. Uma igreja interessante que, quando nós lemos a carta aos Romanos, pensamos que Paulo fundou a igreja de Roma. Na verdade, Paulo não fundou a igreja de Roma. Mas pastor, ele escreveu a carta para lá. Ele não deixou uma igreja para a qual ele queria se comunicar. Não. Ele não funda essa igreja. A igreja de Roma, nós entendemos historicamente que ela certamente foi fundada a partir de Atos capítulo 2, onde ali na festa do Pentecostes, ali no ajuntamento de diversas nações, romanos, judeus vieram daquela região, ouviram a palavra de Deus e voltaram e fundaram a igreja em Roma. Paulo ainda não estava lá, mas Paulo fica sabendo, quando ele está em Éfeso, que tem crentes em Roma, e ele conhece a sociedade romana. Ele tinha a cidadania romana, ele conhecia o contexto daquela sociedade e certamente sabia quais as dificuldades que aqueles irmãos passavam naquela cidade, naquela região, e com a igreja estabelecida dentro de um império que era contra o evangelho, e que havia também ainda judeus que eram contra esses cristãos gentios por conta da lei. E Paulo, sabendo disso, tem como preocupação primária, claro, inspirado pelo Espírito Santo de Deus e pela vontade do Senhor, de escrever essa carta maravilhosa, de um conteúdo ímpar para esses irmãos em Roma. Ele escreve para esses, apesar de não ter fundado essa igreja. E aí ele diz, finalizando esse versículo 7, que escreve para aqueles que foram chamados para ser santos. Não foram chamados para ser apenas crentes. Uma coisa interessante com relação a esse texto que Paulo destina essa carta, dizendo que escrevia aos santos que estão, aos irmãos que foram chamados para ser santos, é que muitas vezes nós somos conhecidos como crentes, não por sermos santos, mas por usarmos um paletó, ou termos uma Bíblia na mão ou debaixo do braço, né? Ou algum vizinho ver a gente ir para a igreja e voltar o tempo inteiro ali nos horários que convém de culto, e entre outras coisas, ou porque entra na nossa casa ou não vê nenhum tipo de coisa contrária à palavra de Deus, mas vê você louvando, escuta, lá a irmã louvando durante o dia, essa deve ser crente. Mas Paulo diz que escreve para aqueles que foram chamados para ser santos. Santos. Ele escreve para aqueles que foram chamados, porque separado tem um significado de santos, tem um significado de separado, aqueles que foram chamados para serem separados para Deus. Nós precisamos ainda hoje, com urgência, sermos conhecidos como os separados para Deus. O que me parece tão difícil hoje alguém usar esse termo de dizer, olha, eu tenho uma vizinha que foi separada para Deus, porque ela demonstra uma vida de santidade, ela é reta, ela é justa, ela não tem desacordos, ela é verdadeira, ela dá testemunho cristão, porque ela foi separada por Deus.
Aquele irmão ali, ele foi separado por Deus, porque de fato ele é a mesma pessoa dentro de casa. A gente vê com a família, com a esposa, com os filhos. E eu conheço, e ele é na igreja, porque tem testemunho dele na igreja. A mesma coisa, ele é dentro e ele é fora. Na rua, por onde ele vai, ele deixa o testemunho, as pessoas comentam: olha, veja uma pessoa justa, reta, um homem íntegro, uma mulher íntegra, chamados e separados para serem santos. Essa é a postura do apóstolo Paulo para quem ele escreve. Será que talvez, eu fico pensando, e pense comigo, se Paulo escrevesse uma carta à igreja de São Paulo, ele escreveria desse jeito? Talvez sim, porque Deus é o que o conduziu para escrever desse jeito. Mas será que ele escreveria para nós, dizendo: estou escrevendo para os irmãos da igreja de São Paulo, os que foram chamados para ser santos? Por isso é preciso, meus irmãos, nós levarmos a sério a palavra de Deus, o seu Evangelho, e estudarmos de maneira reta, profunda e com integridade e humildade diante de Deus a sua palavra. Não ler como um livro qualquer, mas sabendo que você vai se comunicar com Deus e vai ouvir a sua voz por meio das Escrituras. Nós vemos aí numa pequena introdução do versículo 8, na qual não vamos tratar diretamente hoje, mas o apóstolo Paulo mostrando o seu anseio, o seu desejo de conhecer esses irmãos, para quem ele escreve com tanta alegria, para quem ele escreve com tanto entusiasmo e com tanta preocupação de tratar aquela igreja da melhor maneira possível, doutrinariamente, para que eles sejam corretos. Alguém um dia já me perguntou: pastor, eu fiquei pensando um dia desse, questão de teologia, questão de doutrina, olha, essas coisas levam para o céu. Eu disse: olha, quem leva para o céu é Cristo, mas essas coisas fazem parte do caminho dele. E se você fizer errado, é só você olhar para o Antigo Testamento, e você vai ver quando Deus determinava os mandamentos e a lei, dizia: ande desse jeito. O culto a mim, por exemplo, tem que ser assim, desse jeito. Eu quero assim, eu quero que me cultue desse jeito. Não venham aqui com mirabolâncias, com acréscimos, ou retirando coisas do qual eu não ordenei. Me obedeçam, façam desse jeito, agem corretamente. Por isso que nós nos preocupamos com a boa e correta e profunda teologia. Por isso que é uma grande preocupação da igreja olhar para os reformadores lá atrás e os pais da igreja e ver que foram homens que dedicaram vidas inteiras no estudo da palavra de Deus, mas não só no estudo propriamente de sentar numa cadeira ou de se formar em mestres e doutores, mas de joelhos no chão, rendidos ao Senhor para ouvir a sua voz e entender o que as Escrituras Sagradas estavam ensinando acerca da vida cristã. É neles que nos inspiramos, é neles que estudamos, que procuramos ver a palavra da maneira correta, para não ter histórias inventadas dentro das igrejas, ou como as falsas doutrinas, como Pedro e João falam acerca das histórias, das carochinhas, acerca de tudo aquilo que se chama vento de doutrina, e não leve vocês. Esse assunto vai ser tratado nos Gálatas quando estivermos lá, se Deus permitir. Paulo começa aquela carta dizendo: mas já vocês passaram da verdade para outras coisas, eu mal saí daí e vocês já se desviaram. Se não houvesse preocupação com doutrina e teologia, ele teria dito. Então é importante, meus irmãos, nós sabemos disso. É importante nós não ouvirmos qualquer coisa e acharmos que tudo é bênção, tudo é maravilhoso. Olha, foi uma bênção, querido. Por quê? Porque talvez você escutou apenas o que você quis ouvir e que você há muito tempo não entende o que Deus está falando, ou que muitas vezes as Escrituras são colocadas de uma maneira para agradar o seu coração, o seu pensamento, o seu conhecimento. Quem é que não gosta disso? É mais fácil você ouvir alguém revelando algo do que você abrir as Escrituras e falar sobre ela. Quem não quer ouvir alguém de perto, está dizendo: conheço sua vida, ou tem uma mensagem de Deus para você? Isso amazia o coração de qualquer ser humano. Mas quando você sempre diz: vamos estudar a palavra de Deus, eu vou trazer uma mensagem aqui do que de fato a palavra de Deus nos diz, e ela pode ser dura, aí talvez a gente não queira, a gente não escute. E Paulo se preocupou com isso aos crentes
de Roma. E ele se preocupou com essa doutrina firme, no qual nos faz andar corretamente diante de Deus. O povo, quando se desviava da lei de Deus, Deus castigava, Deus disciplinava. Quando eles partiam para a idolatria, era desvio da palavra. Por que idolatravam? Havia erro no conhecimento da palavra de Deus. Não se dava ouvidos, porque era mais fácil dizer a Moisés: Moisés, nos tirasse do Egito para morrer aqui, era melhor lá, comendo e bebendo, comendo isso, comendo aquilo. Nós temos farturas desse tipo de alimento. Agora a gente vem para aqui para o deserto, para morrer de fome e de sede. E ainda está ali, ó, o mar vermelho à frente e Faraó atrás com todo o seu exército. As queixas do povo são as mesmas queixas de hoje. Quando se traz a palavra de Deus com essa explicação, com esse argumento lógico da palavra de Deus, estudada, lida, pesquisada, com as verdades que de fato a gente precisa, aí muitas vezes nós temos igrejas vazias. Mas para enchê-las, basta fechar a Bíblia e falar o que vem no coração, o que vem à mente, o que vem do pragmatismo, daquilo que dá certo, daquilo que de fato faz o povo vibrar, mas de conhecimento nenhum. Então é preciso ter cuidado quando a gente escuta as coisas. Eu nunca me importei de ser questionado por alguma coisa da palavra de Deus, desde que o meu temor não saia de mim para ponto de eu saber que é grande responsabilidade trazer essa palavra. Por isso que é expressa a ser escrita, pelo menos por mim, esse hábito de escrever aquilo que falo, para que eu não me perca naquilo que a igreja deve ouvir. Senão eu posso me desviar daquilo que de fato Deus disse e dizer o que Ele não disse ou o que eu estou dizendo do próprio coração. E Paulo mostra esse anseio aí de ir lá, não só por ter escrito, mas conhecer esses irmãos e certamente falar com eles de uma maneira clara e direta, olhos nos olhos. No versículo 8 ele mostra esse desejo. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Paulo escreve aos Romanos porque houve a fé desses irmãos em Roma. Tem uma igreja em Roma, vou escrever para ela. Eu estou sabendo dela, fiquei sabendo do testemunho da fé que é proclamado em diversos lugares sobre eles. Preciso saber como eles estão. E Paulo, quando fica sabendo de alguns problemas que há doutrinários, teológicos ali naquela igreja, aonde era rodeada daquele contexto de Roma e de outras religiões heréticas que queriam tirar a centralidade do Evangelho, a centralidade de Cristo, Paulo escreve essa carta. Ele mostra esse desejo para estar com eles. Uma cidade ali que era a fonte da lei, ele precisava explicar e deixar os irmãos convictos daquilo que eles estavam crendo. Ele precisava, porque ele sabia que haviam oradores naquela região de Roma. Bons oradores, boa lábia, boa ideologia, ótimas filosofias que podiam tirar os irmãos do caminho do Senhor. Ele conhecia que ali, aquela civilização, tinha muitos artistas e que havia muita idolatria naquela cidade. Como nós temos comentado de manhã no estudo da escola dominical sobre a igreja de Pérgamo. Era uma igreja numa cidade de Pérgamo, onde era província de Roma. E os irmãos estavam sendo pressionados ali a cultuar a Augusto, ao César Augusto, em detrimento de não serem perseguidos pelaquela sociedade e pelo governo romano. E o apóstolo mostra aqui humildade quando fala com eles. É uma outra característica importante do apóstolo. Ele, quando fala com esses irmãos, ele mostra a gratidão. Veja aí como é que ele começa o versículo 8 aí. Primeiro, olha o que primeiro ele faz. Primeiramente, dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, sobre vocês. Quando ele diz tocante a todos vocês, eu dou graças a Deus primeiro pelo que eu tenho ouvido de vocês, e me orgulho, me alegro pelo que eu tenho ouvido de vocês. Feito o apóstolo João diz com os irmãos da Ásia: o meu coração se alegra porque eu tenho ouvido que os irmãos andam na verdade. Eu tenho me alegrado com isso.
E ele mostra essa humildade. E aí esse verso 8, ele sabe que é por meio de Cristo que a graça de Deus é comunicada aos homens, na qual ele vai revelar isso no versículo 5 de Romanos 1. Também por meio de Jesus Cristo, a gratidão dos homens é comunicada a Deus, onde nós vemos a obra de Cristo sendo comunicada e realizada tanto para com Deus como para com os homens. Ele usa essa expressão em 1 Tessalonicenses 1,8, onde ele diz assim: onde quer que a igreja chegasse, é o relato, chegava também a notícia de que havia cristãos na capital, e embora Paulo não tivesse sido responsável por anunciar-lhes o Evangelho, isso não os impedia de dar graças, isso não o impedia, Paulo, de dar graças porque Roma havia sido evangelizada. É o que ele destaca aí no versículo 8. Nós vamos entender e perceber a preocupação do apóstolo acerca desses irmãos que estão em Roma, quando ele faz um apelo aí no verso 9, dizendo o seguinte: Paulo apela aqui, meus irmãos, para que Deus confirme o que ele vai dizer, como tem lá em 2 Coríntios 1:3. E o juramento que ele faz aqui é um sinal da sua dedicação integral ao Evangelho, quando ele usa a expressão sirvo. Eu sirvo. Versículo 9, porque Deus, a quem sirvo, isso mostra dedicação, pessoal, sujeição. Não é um outro Deus a quem eu sirvo, não é uma instituição, não é um líder, mas é a Deus que eu sirvo. É a sua expressão. E é traduzido, a expressão servir aqui, ela tem uma tradução lá no original, onde Paulo escreve essa carta, de honrar, adorar, de cultuar. É como se Paulo estivesse dizendo: a quem eu honro, a quem eu cultuo, a quem eu adoro. Nós vamos entender a palavra de Deus à medida que o apóstolo Paulo vai nos deixando claro aqui a sua intenção para com os irmãos em Roma. E eu quero só deixar um pouco mais adiante um resumo rápido, para que depois nós venhamos a trabalhar melhor a partir do capítulo 2 acerca dessa carta de Paulo aos Romanos, onde ele deixa claro o fato, no versículo 8, que é tudo por meio da graça de Cristo foi comunicada o Evangelho aos homens. No versículo 9 ele expressa o seu termo servir, porque ele confirma isso lá em 2 Coríntios 1:23, a quem ele vai servir. No versículo 10 ele faz menção desses irmãos, ele cita esses irmãos sempre em todas as suas orações. É isso que ele vai dizer aí: eu cito vocês em todas as minhas orações. Capítulo 1, verso 8, 15, versículo 15, no capítulo 15, versículos 5 e 6, Paulo nos mostra aqui que no seu ministério apostólico, a pregação e a oração andam juntas. Ele prega o Evangelho e também ele ora, quando ele diz que faço menções de vós em todas as minhas orações. Ainda no verso 10, em sua oração, aí tem um pedido bem específico, bem único, que agora nós finalmente vemos pela vontade de Deus, aberto está o caminho para que ele possa visitá-los. O meu desejo é ir a vocês, é conhecê-los, conhecer a fé de vocês de perto. Ele faz esse pedido humilde, e não se vê aqui nesse texto um desejo, uma pretensão da parte de Paulo de impor sua vontade a Deus. Deus, eu vou lá e pronto. Mas ele espera em Deus ir. Desejo que Deus me conceda essa graça de conhecê-los, de vê-los de perto. Ele precisa saber qual será a vontade de Deus, e aí ele se submete a ela, aí no verso 10. No verso 11 ele diz o motivo pelo qual ele quer estar com aqueles irmãos: para repartir. Veja só: porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados. Ele quer compartilhar, não apenas aqui escrever a doutrina nessa carta aos Romanos, mas ele quer
esse compartilhar, ele é aconselhar pessoalmente, trazendo para eles um dom espiritual. Aí esse dom espiritual muita gente pensa e diz assim: pastor, eu já sei, ele vai levar algum dom de cura, ele quer chegar lá e repartir com eles um dom de profecia, do qual profecia não é prever o futuro nas escrituras, mas é pregar a palavra de Deus. Ele quer repartir algum dom de que qualidade? Na verdade, o dom que ele expressa aqui é o carisma, é o amor. É isso que ele quer compartilhar com os irmãos. Não está levando nada especial para que ele seja importante. Lembra no início? Ele é servo, escravo, chamado para ser apóstolo. E para chegar lá, todo cheio de pompa, ele iria contradizer o que ele disse no começo da carta. Mas como ele chega com humildade, ele diz: eu quero aí repartir com vocês, compartilhar. Não apenas escrever essa doutrina, mas eu preciso aconselhar vocês em algumas coisas importantes e pessoalmente dividir com vocês um dom espiritual que é o amor. É só se lembrar de Coríntios 13. É isso que ele chama de dom maior. Vocês procuram os melhores dons? Vocês estão preocupados com esses dons que a igreja de Corinto recebeu e é abastada? Mas eu vou ensinar a vocês um caminho sobremodo excelente, um caminho muito melhor, que por muitas vezes para a igreja é um caminho extremamente difícil: amar verdadeiramente, se doar, se dar, se sacrificar, que é justamente o significado da palavra amor ali em Corinto. O amor ágape, o amor que se dá, que se entrega, o amor do qual Jesus foi à cruz do Calvário por mim e por você. Não, pai, eu vou. Eles não vão conseguir fazer isso. Eles são impossibilitados de cumprir. Eu vou, eu me dou, eu os amarei com amor ágape. Paulo vai dividir com esses irmãos, compartilhar esse dom espiritual. Ele vai lá pregar, exortar, aconselhar, levando justamente o amor para com aqueles irmãos. Para que ele vai levar esse amor? Para que ele vai aconselhar, ele vai repartir e compartilhar da pregação, da exortação e do aconselhamento? Para que? Versículo 12 ele responde: isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, olha como Paulo ainda continua se apresentando como alguém humilde, que não vai lá apenas para ensinar. Eu sei tudo, eu sou o sabidão, eu tenho todo o conhecimento, eu vim aqui só trazer e vou embora, e vocês procurem beber do que eu trouxer. Paulo diz: não, eu vou aí para compartilhar com vocês o que vocês têm e o que eu tenho. Nós vamos reciprocamente aqui compartilhar essas ricas bênçãos. Por isso, no versículo 12, ele vai dizer: reciprocamente o quê? Qual é a finalidade? Conforto, porque ele sabia o que os irmãos de Roma estavam passando com os judeus e com o governo romano. Eu vou compartilhar com vocês o conforto, para que nos confortemos, nos exortemos uns aos outros, que sejamos consolados uns para com os outros, que nos encorajemos uns aos outros. É isso que Paulo vai fazer em Roma. O que ele espera quando chega em Roma é não só dar, como receber. Esse é o verdadeiro líder, esse é o verdadeiro pastor, é aquele que dá, mas também que recebe. E Paulo vai fazer isso lá em Roma. Essa é a razão de que peregrinos que devem partilhar conselhos entre si. Nós precisamos dar, mas também receber, nunca apenas dar. Versículo 13, Paulo vai começando agora a parte onde ele vai tratar de alguns assuntos um pouco específicos, mas resumindo, ele diz no que tem sido até agora impedido. Há um desejo de ir, né? Nós vamos aprender aqui com essa expressão que o Senhor, vez por outra, frustra, impede os propósitos dos seus filhos. Muitas vezes alguns propósitos que temos, entendam, não é maldade da parte de Deus, mas há planos e projetos nossos que não são bem sucedidos, por muitas vezes por causa da nossa arrogância, por causa do nosso desejo no coração de exaltarmos a nós mesmos. E aí Deus impede para que esses filhos sejam
humilhados, e por meio da humilhação eles aprendam a se sujeitarem à providência de Cristo e promover a glória de Deus. Ou seja, em outras palavras, Paulo queria ir a Roma, como ele teve vários projetos anteriores e que, se os irmãos lembrarem, foram impedidos pelo Espírito Santo. Lembram disso em diversas passagens da vida de Paulo, de querer fazer algo, mas o Espírito Santo pedia: você não vai fazer isso agora, você vai fazer isso aqui. Então, muitas vezes, os nossos desejos, os nossos propósitos trazem arrogância no nosso coração, de dizer que vamos fazer e acontecer. Mas lembre-se, a Bíblia nos alerta para que, se você vai dizer que vai amanhã para tal lugar, diga que vou estar, se Deus assim permitir. Fale com o Senhor: Senhor, eu tenho um projeto, o Senhor aprova, eu desejava isso, eu queria aquilo, eu desejo ir a tal lugar. Paulo desejava ir a Roma apressadamente, mas Deus não deixou ir tão rapidamente assim. Mas Deus ensinava a Paulo a se sujeitar a ele e a sua providência, a no tempo certo dar o fruto certo, na hora certa, para promover a glória de Deus. Versículo 14, Paulo vai tratar de assuntos de sábios e ignorantes aí nesse texto, dos cultos e incultos, daqueles que sabiam e dos que não sabiam, mas que todos esses não devem ser excluídos da fé. As duas expressões aqui cobrem a totalidade dos gentios, onde ele está falando de todos os gentios, os que sabem, os que não sabem, os que são cultos, os que são incultos, os que são ignorantes, os que são sábios. Deus não faz essa distinção, Ele chama a todos a quem Ele quer. Paulo não separa, ele fala de judeu e fala de gentio. Dentre todos esses há judeus e há gentios chamados, há ricos e pobres, há pretos e brancos, há aqueles que têm um alto nível ao baixo nível, há um padrão social alto, um padrão social menor. Não importa, é isso que ele deixa claro aqui. No versículo 15, ele fala do seu débito. Por isso, porquanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros. Ou, propriamente, no versículo 14, pois sou devedor, na verdade, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Paulo está dizendo aqui que ele está pronto e ele é devedor. Olha que coisa interessante. Nós deveríamos nos considerar devedores do mundo. O que é que temos que dar ao mundo? O que é que devemos ao mundo? O Evangelho de Cristo. Anunciar o Evangelho de Cristo. Por isso que ele diz que é devedor. E já estou pronto a anunciar o Evangelho da salvação de Cristo. As pessoas hoje em dia tendem a encarar a evangelização muitas vezes como uma opção extra no Evangelho. E acham que estão prestando um favor para Deus. Não é? Por isso que muitas vezes os pequenos eventos rápidos que se fazem sobre a evangelização. A evangelização é muito mais que isso. A evangelização é mais profundidade, é mais amizade, é mais conhecimento, é mais contato, é mais discipulado. Não é apenas eu vou ali na esquina, faço um evento e depois vou embora. Pronto, já prestei um favor para Deus, cumpri um mandamento, está tudo bem. Você precisa evangelizar conhecendo, assim como Paulo precisou fazer tenda. Eu vou fazer uma tenda, eu vou vender tecido para poder conhecer esse povo, viver no meio deles, participar dos costumes, conhecer a cada um, e aí eu vou pregando o Evangelho, e ali naquele lugar ele passa 2 anos. É assim que se faz. Essa é a evangelização. Fazer discípulos, criar momentos em que haja momento mútuo, aonde haja tempo para isso, e não só apenas. Não estou dizendo que é errado você dar uma literatura, você falar da palavra de Deus, mas é tão passageiro quando você entrega um folheto e a pessoa às vezes nem olha, ou ela dobra, bota no bolso, ou ela amassa e joga fora, ou ela lê e faz como Filipe: entendes o que lês? Não há quem me explique. Como é que eu vou entender? Então, por isso que a evangelização é muito mais profunda que isso. Não é opção extra, por favor a Deus. Paulo fala nessa parte de evangelização como uma obrigação, a você fazer parte da vida das pessoas, de alguém, do contexto. E por fim, no versículo 16, ele usa uma forma negativa, e essa forma negativa é importante.
porque ela está dentro da expressão não me envergonho, é o que ele diz no versículo 16. Pois não me envergonho do Evangelho. Ou seja, se Cristo é o Evangelho, ele está dizendo não me envergonho de Cristo. E essa expressão pode ser entendida como eu tenho orgulho de servir a quem eu sirvo, tenho orgulho do Evangelho, tenho orgulho do Senhor. E diante disso, o apóstolo levanta os méritos do Evangelho e não dele, e ainda mostrando que esse Evangelho é desprezível ao mundo. O mundo não respeita, o mundo não dá crédito a esse Evangelho, dá as costas, fecha os olhos, usa de repugnância para com esse Evangelho. E nós vemos isso muitas vezes nas falsas igrejas que não suportam a pregação da palavra de Deus. O importante é fazer show, é fazer culto místico, é fazer um culto festivo. Nós precisamos de luzes, atrações, de pessoas importantes, de celebridades. É isso que nós precisamos, e de Bíblia fechada para onde eu vá contar histórias e contar fatos sobre a vida das pessoas, ou fazer graça para todo mundo rir. Isso é que é o mais importante para algumas falsas igrejas. Mas a palavra de Deus não é piada. E Paulo sabia que a mensagem da cruz, apesar de ser loucura e trazer escândalo para aqueles que não criam, como ele expressa aqui lá em 1 Coríntios 1,18, mas ele traz um evangelho que justifica e que desafia o homem que se auto-justifica diante de Deus. Essa propriamente é o início e introdução desses primeiros textos, apesar de eu ter lido até o versículo 7, tem a introdução apenas da carta do apóstolo Paulo. Eu sigo um pouco mais adiante até o versículo 16, mas depois trataremos com mais profundidade os próximos textos, mas só para que a gente entenda o contexto do apóstolo Paulo acerca dos crentes em Roma, dos crentes que foram convertidos ao Evangelho de Deus, e os seus pequenos detalhes extremamente importantes para a nossa vida, coisa que muitas vezes é perigoso pegar uma carta dessa, um texto desse, e contar qualquer uma outra história que encha de alegoria a cabeça das pessoas, ou apenas que se conte fatos da vida cotidiana e não de fato do próprio Evangelho. Então é isso que a palavra de Deus nos traz como introdução essa noite, e eu espero em Deus que Ele nos ajude e me ajude a nos próximos domingos nós trazemos ainda com mais consistência textos da palavra de Deus, para que entendamos a carta de Paulo aos Romanos. Entendendo essa carta de Paulo aos Romanos, como nós vamos entender com mais clareza Gálatas. Tudo vai vir à nossa mente daquilo que ele falou em Roma, ele fala para os Gálatas. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, que Ele conceda graça e misericórdia a cada um de nós, em nome de Jesus. Louvado seja Deus pela sua palavra e que estejamos aplicando nosso coração o Evangelho verdadeiro de Cristo para pôr em prática e proclamar. Estejamos de pé para esse momento de ofertório e dedicação ao Senhor, e gratidão por tudo que Ele tem feito em nossas vidas, pela sua provisão. Lembramos também aos visitantes que esse é um momento propício para a igreja local, de contribuição, que não esteja se sentindo constrangido, mas que esteja contribuindo, se assim for possível, com a alegria. Vamos cantar juntos o número 58, no título Ofertas. Com seus bens
E assim Senhor, juntamente com os teus servos aqui, tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te darás. Tudo vem de ti, Senhor, e do que é teu te darás. Vamos fazer a oração final, seremos despedidos da sequência apostólica, o amém, e logo depois estaremos abrindo aos irmãos. Deus bendito e Pai Todo-Poderoso, eis aqui a tua igreja, Senhor, agradecida de todo o coração pelo teu cuidado para conosco, por uma semana que passou e que diante da tua presença estivemos e estamos sendo cuidados por ti, ó Deus, sendo consolados e confortados, sendo extremamente abençoados pelas mãos poderosas do Senhor. Nós te agradecemos pelo trabalho, te agradecemos pela saúde, te agradecemos pelo pão de cada dia na nossa mesa, pelo teu cuidado para conosco. Te agradecemos pelos dias difíceis, pelos momentos de conflito, onde ali vimos a tua presença e aprendemos com as dificuldades, porque fomos consolados pelo Senhor. Foi nos momentos de mais tristeza que fomos advertidos pelo Senhor, sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. E acabamos aprendendo tudo isso, ó Pai, sabendo que Tu és o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, dono de toda e qualquer situação, onde nada foge aos Teus olhos e ao Teu controle. Obrigado, Pai, a Tua igreja agradece pela manhã que tivemos hoje, pela Tua palavra, por todos os atos que fizemos para glorificar o Teu santo nome, pelo perdão que o Senhor nos concede, por essa noite, pelo culto de adoração ao Senhor, por todos os amados irmãos que aqui estão, os que vieram, aos que não puderam vir, ó Deus, por aqueles que foram impedidos por alguma enfermidade. Nós te rogamos a restauração, Senhor, que o Senhor os cure, os sare, que o Senhor cuide de cada um deles. Obrigado, Deus, pela recuperação da nossa irmã Marinete, pelo nosso irmão Célio. Irmã Marinete já se encontra em casa, ó Deus, que alegria no nosso coração. E sabemos que o Senhor em todo o tempo esteve e está com ela, cuidando da tua serva, dos teus servos e da sua família. Rogamos a Ti sobre todos os enfermos da nossa igreja, para aqueles que não puderam estar, nós sabemos que se encontram impedidos por isso. E por aqueles, ó Deus, que estão aqui, mas mesmo assim enfrentando algumas dores, alguns lamentos, mas o Senhor tem nos dado conforto e graça. Obrigado, Senhor, por tudo. Pela vida dos aniversariantes que oramos essa manhã, porque o dom vem do alto. O milagre vem de Deus, o milagre da vida e o milagre da salvação a todos que fizeram o aniversário durante esse mês. Muito obrigado, Deus, pela vida de cada um deles. Que o Senhor estenda suas mãos sobre eles e sobre suas famílias. Que o Senhor derrame graça sem medida, ó Deus, a todos aqueles no qual a igreja tem orado e tem intercedido durante a semana. Pela vida da irmã Isabel, da sua família, pela vida do presbítero Asneto, a sua esposa irmã Carminha e toda a família na qual estiveram sob oração intensa durante toda a semana. E por esse dia, Senhor, no qual sabemos de mais uma família preciosa da irmã Cláudia, suas irmãs, todos os seus familiares, os quais teremos que estar intercedendo e orando e clamando ao Senhor pela vida da nossa querida irmã e da sua família. Seja propício a nós, a Deus, nos levando em paz para os nossos lares, em segurança, assim como nos procede. Dando a nós uma noite tranquila, de sono reparador, para iniciarmos hoje, desde já, uma semana de paz e graça na Tua presença. Obrigado, Deus, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Recebam a bênção, meus irmãos. E a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o amor de Deus, do nosso eterno e soberano Pai, que é a comunhão e a consolação do Divino Espírito Santo, que essa repouso sobre todos nós, sobre esta igreja, sobre todo o de Deus espalhado sobre a face da terra, por sempre. Agradecendo primeiramente a Deus pelo cuidado do Senhor para conosco, para a sua igreja, agradecendo a Deus pela presença de visitantes aqui nessa noite conosco. Nós louvamos ao Senhor por isso.
a Deus porque o Senhor escolheu não só essa semana, mas vem nos separando famílias preciosas para que durante toda a semana a Igreja de Deus esteja orando e intercedendo. E a partir de hoje, inicia-se o primeiro dia da semana, no domingo, dia do Senhor, as orações de intercessão pela família das irmãs Cláudia e Cleonice. Então estejamos lembrando disso e orando ao Senhor pela família deles durante toda a semana. No próximo domingo estaremos assim selecionando uma outra família para entrar no clamor de oração pela igreja. Nós queremos reforçar um aviso que demos hoje pela manhã acerca do decreto do governo do Estado, onde o governo tirou a obrigatoriedade do uso das máscaras em locais abertos, com exceção de escolas, hospitais, farmácias, alguns setores públicos, mas a igreja está inserida dentro daquele espaço onde não há mais a obrigatoriedade do uso da máscara. Porém, em consenso, não só com o conselho, mas também acompanhando as informações do nosso presbitério, onde as igrejas estão tomando as mesmas decisões, onde respeitosamente nós entendemos e respeitamos aos que não usam a máscara por conta do decreto. Não há problema nenhum, já deixamos isso claro. Se você entende que pode andar, que pode vir e se sente seguro com isso, não tem problema nenhum. Nós respeitaremos essa decisão, mas uma obrigatoriedade na época que foi estabelecida, nós cobramos que usassem. Então, jamais cobraremos daqueles que não estão usando. Por outro lado, nós pedimos também a compreensão, e o respeito daqueles que usam ainda, que estão usando, que entendem que ainda não se sentem seguros em fazer uso. Bem lembramos que o vírus não foi erradicado, ele continua circulando. Graças a Deus, pelas vacinas, pela imunização de muitos, pelo cuidado, do qual não deixaremos de tomar na nossa igreja, do uso do lavar as mãos, do uso do álcool na porta de entrada, de momentos de ambiente aberto, e lembrando também, claro, da distância, que também não foi desestabelecida, mas graças a Deus que estamos melhorando, caminhando para um patamar mais seguro. Mas temos esse entendimento, tá certo? Não só pelo nosso presbitério, que estamos acompanhando lá as informações de cada igreja, como eles estão tomando as decisões, e as decisões são muito parecidas das 12 igrejas do nosso presbitério acerca disso. Estão desobrigados de usarem as máscaras, mas aqueles que querem usar, usem sem nenhuma dificuldade. Nós respeitaremos um ao outro mutuamente, sem nenhum problema, desde que mantenhamos as condições de higiene sempre, com a questão do uso do álcool, tá certo? Nós faremos questão, como conselho da igreja, ao nosso entendimento, também juntamente com o conselho, e eu sempre farei isso, eu entendo ainda que preciso usar, e principalmente nos momentos de ceia, ainda teremos todo aquele protocolo de segurança, a diaconia, quando vai separar ali o pão e o vinho, então nós pedimos que façam uso de luvas, façam uso de máscaras e criem todo um ambiente seguro para que os irmãos venham ali a ter o pão e o vinho com segurança. Os irmãos veem isso no momento da ceia, que nós limpamos as mãos, higienizamos as mãos dos presbíteros para o toque na bandeja, para que os irmãos saiam ali recolhendo individualmente cada elemento, sem trazer nenhum problema de saúde aos outros irmãos. Um outro pedido concernente a isso, para fecharmos essa questão, para não nos esquecermos: se você vier a ter algum problema com gripe ou vírus da Covid, algum sintoma gripal, é aconselhável pelo conselho a ficar em casa. Não venha à igreja. Se você sabe, mas eu vou de máscara, evite. Se você sabe que está com alguns sintomas gripais, evite, se recupere, se vá ao médico, procure usar as medicações corretas, e aí depois, quando você estiver sã, firme, tranquilo, aí você vem à igreja para a gente partilhar os momentos de comunhão entre uns e outros e com o Senhor acima de tudo, tá certo? Então, vamos manter essas medidas. Não cobraremos jamais de quem não está usando.
O decreto está aí, nós somos obedientes às autoridades, assim como fomos no momento da obrigatoriedade, e agora, na retirada, nós também mantemos a nossa obediência e entendemos que aqueles que não se sentem seguros mantêm-se com as máscaras, tá bom? Não será nenhum nem outro desobrigado de alguma coisa. Sintam-se à vontade, sintam-se queridos uns pelos outros, sem dificuldade nenhuma. Então, esse é um aviso importante. Outro, eu queria chamar a atenção de toda a igreja com verdade e também com amor, com carinho, entendendo a situação geral e a individualidade de cada um, até porque eu não conheço o coração e nem sei da situação em detalhes de cada um. Mas os trabalhos da igreja têm sido feitos e organizados, assim como ontem tivemos aqui um culto de ação de graças sobre os 20 anos da irmãos da igreja.